Oi, gente, tudo bem? Você que nos acompanha pela TVT e por um dos nossos distribuidores, este é o programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai conhecer a história do satélite brasileiro que deverá ser lançado até o fim deste mês e que leva o nome de um time de futebol aqui do Brasil, da Série A. Veja também informações sobre o lançamento do foguete coreano da empresa Innon Space, que deve acontecer na base de Alcântara também ainda neste ano. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouco sobre um dos temas mais recorrentes aqui no Brasil Consciência, o combate ao desmatamento e a luta que a comunidade científica envolvida no tema trava contra o governo brasileiro há 6 anos para manter o mínimo de políticas públicas de fiscalização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente e presidente eleito, fez um pronunciamento histórico na COP27 no Egito e reatou as relações internacionais do Brasil com o restante do mundo. Lula disse que o país deverá zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030 e disse que vai fortalecer os órgãos de fiscalização. Veja as principais partes do pronunciamento. A participação do presidente eleito brasileiro na COP27 causou aglomeração e euforia antes mesmo de começar. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora. Logo que chegou ao recinto, Lula foi ovacionado pelo público, que incluía autoridades, jornalistas e cientistas presentes à conferência. Would like to announce the president-elected, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva. We will speak now as an invitee from the COP27 presidency. Este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam. Lula falou sobre o conturbado momento da política mundial e cobrou dos países ricos a liberação de recursos para pagar as ações de combate ao aquecimento nos países mais pobres. O planeta, que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver, que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas. Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e mortes, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas, a volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável da desigualdade. São tempos difíceis, mas foi nos tempos difíceis e de crise que a humanidade sempre encontrou forças para enfrentar e superar seus desafios. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. O presidente eleito afirmou que ninguém está a salvo na emergência climática mundial, mas que ela afeta principalmente os mais pobres e anunciou uma política de combate sem tréguas contra os crimes ambientais no Brasil. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção
de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Senhoras e senhores, a Organização Mundial da Saúde alerta que a crise climática compromete vidas e gera impactos negativos na economia dos países. Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Significa que ninguém está salvo. Repito, ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 graus centígrados até 2030. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas 1 tonelada per capita, segundo o estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Nos 3 primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 73%. Somente em 2021 foram desmatadas 13 mil quilômetros quadrados. Essa devastação ficará no passado. Os crimes ambientais, que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Lula também falou sobre a reativação do Tratado de Cooperação Econômica nas Américas e ofereceu o país para sediar a conferência em 2030 em um estado amazônico para que o mundo possa conhecer melhor a importância da floresta. Quero também propor 2 importantes iniciativas a serem apresentadas formalmente pelo meu governo, que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica.
para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região, com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico. Que ela seja... para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. Enfatizo ainda que em 2024 o Brasil vai presidir o G20. Estejam certos de que a agenda climática será uma das prioridades. Até porque eu preciso discutir com os países ricos algumas decisões que já foram tomadas em várias outras COP e que essas decisões não saem do papel e não são executadas. E nós precisamos ter clareza de que nós não podemos ficar prometendo e não cumprindo, porque senão seremos vítimas de nós mesmos. Lula encerrou o discurso dele fazendo nova cobrança sobre mudanças na ONU e a criação de uma governança global. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque, senão, o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com esse objetivo que eu votei a me candidatar a presidente da República do Brasil. É com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E, por isso,
espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado, com muito carinho, um beijo no coração de vocês. A fala de Lula repercutiu positivamente na imprensa internacional. Lula foi tratado como liderança internacional por diversos jornais estrangeiros. O Washington Post dos Estados Unidos descreveu que a participação de Lula na COP27 foi acompanhada de perto, tanto por brasileiros como por pessoas de outras nacionalidades, que esperam que a liderança do presidente brasileiro possa ser importante para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Ainda nos Estados Unidos, o New York Times descreveu como exuberante a participação do presidente eleito na COP27. A reportagem diz que os presidentes de outros países já não estavam mais no evento e que a chegada de Lula eletrizou a COP27 no Egito. O site da revista Der Spiegel, da Alemanha, deu destaque para a proposta de Lula quanto à reunião do clima em 2025 e destacou também o anúncio do petista quanto ao combate do desmatamento em todos os ecossistemas brasileiros. O La Nación da Argentina afirmou que Lula foi a grande figura do dia na COP27. O jornal diz que Lula foi aplaudido pelos ativistas climáticos que aguardavam seu pronunciamento. O Le Monde francês destacou a proposta de Lula para a criação de um fundo para cobrir os danos já causados por mudanças climáticas no mundo. O jornal francês também enfatizou a proposta de Lula para a realização da COP em 2025 na Amazônia. E por falar em novo governo, o vice Geraldo Alckmin anunciou os últimos nomes da equipe de transição, entre eles aqueles que deverão se debruçar sobre as propostas para a ciência e tecnologia brasileira. Veja os nomes indicados. A equipe de transição em CIT será chefiada pelo ex-ministro físico e engenheiro brasileiro Sérgio Rezende. Além dele, também foram indicados Alexandre Navarro, vice-presidente da Fundação João Mangabeira, André Leandro Magalhães, mestre em engenharia aeronáutica e ex-presidente do Dataprev, Celso Pancera, ex-deputado federal e ex-ministro, e o Deu de Castro Moreira, ex-presidente da SBPC, Glaucius Oliva, ex-reitor da USP e cientista reconhecido no Brasil e no mundo, Ima Vieira, doutora em Ecologia, Iraneide Soares da Silva, doutora da Universidade Estadual do Piauí, Leone Andrade, do Senai, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, o professor da PUC do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Elias, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, além de Ricardo Galvão, doutor em Física, professor da USP e ex-diretor do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. Na sequência, você confere uma entrevista com o pesquisador Carlos Nobre, voltando da COP27 com diversas propostas na bagagem. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente vai falar agora com um dos maiores nomes da ciência brasileira, o pesquisador Carlos Nobre, que a gente tem a pieguice até e o orgulho de dizer que ele é nosso, é daqui de São José dos Campos, é do INPE, e que a gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui no nosso programa. Ele fala com a gente ao vivo do aeroporto de Frankfurt, retornando da COP27 aqui para o Brasil. Doutor Carlos Nobre, muito obrigado pelo senhor nos atender nesse momento. Queria que o senhor começasse explicando para o nosso telespectador o que foi essa proposta bastante interessante que o senhor colocou lá durante o evento para a criação de um órgão interministerial para combater o desmatamento no Brasil. Boa tarde. Bom, boa tarde, Edmond. Eu acho que com a eleição do presidente Lula, o Brasil agora abre uma nova perspectiva muito positiva, esperançosa, ainda que difícil, de nós reduzirmos muito as emissões do Brasil, né? Quase 50% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil tem a ver com os desmatamentos, 80% dessas emissões, desmatamentos da Amazônia, que tem sido muito alto nos últimos anos, e também o desmatamento do Cerrado.
Então, é muito importante para isso, e além do que, manter a floresta, ela remove muito carbono da atmosfera, é uma solução baseada na natureza. Nós temos também um desafio de restaurar, né? Nós lançamos aqui na COP27, o painel científico para a Amazônia lançou um projeto de fazer restauração florestal de uma imensa área em toda a Amazônia, principalmente na brasileira. Então, esses são projetos, ideias que imagino que agora, principalmente no Brasil e na Colômbia, são países que têm presidentes que querem uma nova maneira de olhar a Amazônia. O Brasil também, o presidente eleito Lula declarou, acabou de fazer um discurso algumas horas atrás, com a Associação Internacional dos Povos Indígenas, de novo reiterando a importância de preservar os povos indígenas de todo o Brasil, de todo o mundo, e com a criação pela primeira vez na história do Ministério dos Povos Originários, né? Um ministério que vai dar poder político e possivelmente econômico também, e social para todas as populações indígenas do Brasil. Então esse é um momento importante para nós fazermos essa transição. A Amazônia ela está muito próximo do que nós chamamos um ponto de não retorno. Todo o sul da Amazônia está ali na beira do precipício. A floresta está aumentando muito a mortalidade das árvores. A floresta está reciclando muito menos água. Isso tem a ver com o desmatamento, com a degradação, com as mudanças climáticas também, que estão aumentando muito as secas. Então, nós temos realmente que achar soluções. E é isso, vamos dizer assim, criar é lógico que na campanha o presidente Lula já vinha falando de criar uma autoridade climática. E é muito interessante isso, porque para combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões, para nós tornarmos a nossa sociedade mais resiliente às mudanças climáticas, que já estão ocorrendo em todo o mundo, no Brasil também. Os eventos extremos aumentaram demais nos últimos anos. Por exemplo, nós tivemos um recorde de eventos extremos aí desde dezembro até recentemente. Já morreram mais de 500 brasileiros afetados por chuvas muito intensas, inundações, deslizamentos. Já tivemos recorde de ondas de calor no Rio Grande do Sul. Então, também uma autoridade climática, ela precisa muito olhar não só a redução das emissões dos gases de efeito estufa, mas ela também tem que olhar muito, muito a questão de como nos adaptarmos, como aumentarmos a resiliência das populações, dos sistemas de produção, como, por exemplo, o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, o segundo maior exportador de alimentos. As safras agrícolas são muito afetadas por esses extremos. Então, também a autoridade climática ela precisa tratar de aumentar muito a resiliência de todo o Brasil, a sociedade, os sistemas produtivos. E essa autoridade climática ela tem que ser, vamos dizer assim, interministerial, porque para atacar todas essas questões, praticamente todos os ministérios são necessários. Não é só o Ministério do Meio Ambiente. Precisa você ter, por exemplo, o Ministério da Agricultura, você precisa ter o Ministério da Economia, de como que você vai financiar essas transições do sistema energético, do sistema de agricultura para emitir menos, como que você vai financiar também todos os sistemas, toda a sociedade se tornar mais resiliente, o Ministério, logicamente, de Energia, né, de Minas e Energia, para o Brasil mais rapidamente caminhar para energias renováveis. O Ministério da Educação, que tem que ter um aspecto muito importante de todo o sistema educacional, tornar a sociedade brasileira mais resiliente, tornar a sociedade brasileira consumindo muito menos, ou diminuindo a sua pegada de carbono, né? Então, isso tem que nascer desde o ensino fundamental. E assim por diante. Ministério da Justiça, porque, por exemplo, mais de 90% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais, 80% no Cerrado, então tem que ter uma ação muito, muito
importante de combate ao crime ambiental pelas polícias, pelos outros órgãos de controle do crime ambiental. Então, essa autoridade climática que já veio foi uma sugestão, inclusive, da ex-ministra Marina Silva e eleita deputada Marina Silva, e eu espero que o presidente Lula, logo aí no começo do seu governo, já tenha, assim como criou também o Ministério dos Povos Originários, que também crie essa autoridade climática para tornar o país muito mais resiliente às mudanças climáticas, mas também um dos primeiros países do mundo a atingir as metas, né? O Acordo de Paris e a COP26 de Glasgow do ano passado colocaram metas muito ambiciosas, mas absolutamente necessárias: reduzir as emissões em 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas antes de meados do século. Eu considero isso o maior desafio que a humanidade já enfrentou e, portanto, é necessário realmente ter uma autoridade climática que possa criar as políticas públicas e essas políticas serem efetivas em todos os sentidos e fazer o Brasil caminhar nessa direção. Nós falamos sobre a criação de um órgão interministerial no Brasil, mas uma proposta que o senhor apresentou e que, pelo que eu entendi, já vem sendo trabalhada desde a COP26, é uma proposta que se estende entre países aqui da nossa Amazônia. O que seria esse arco de renovação que o senhor abordou aí durante as conferências? Nós temos, eu tenho trabalhado há muitas décadas, mais de 40 anos, em pesquisas na Amazônia, e sou muito preocupado, como eu já mencionei, quão perto a Amazônia, o sul da Amazônia, todo está do ponto de não retorno, se tornar um sistema muito degradado. E então, nós começamos a buscar soluções, não só apontar os riscos, mas soluções. E soluções é criar, e nós já temos dito isso há anos, eu criei um projeto que chama Amazônia 4.0, que é como achar medidas, caminhos sustentáveis para a Amazônia, uma nova economia. E o presidente Lula, na sua campanha, ele também usou, ele foi nessa linha, no seu discurso também, na COP ontem, ele reiterou, e também a equipe de transição já está olhando isso, que é uma economia de floresta em pé, né? Nós não precisamos, e o presidente ontem no seu discurso disse, uma árvore em pé na Amazônia vale muito mais do que uma árvore derrubada. E é um pouco essa a linha, com essa frase simbólica importante, mas é essa linha de que uma economia de floresta em pé tem, quer dizer, manter a biodiversidade, manter os produtos da floresta. Os povos indígenas o ser humano chegou na Amazônia 12 mil anos atrás e eles todos desenvolveram os sistemas, a ciência indígena, né, utilizar centenas e centenas de produtos para o seu bem-estar, fármacos, alimentos, materiais de construção, tudo. E aí nós chegamos lá e cortamos a floresta, que a gente só enxergava uma espécie, a pastagem para o boi. Então, eu acho que a ideia é desenvolver essa nova bioeconomia de floresta em pé. E um dos componentes dessa bioeconomia, que vale para toda a Amazônia, vale para todas as florestas tropicais do planeta, que é nas florestas tropicais que tem a maior biodiversidade, é uma proposta que nós fizemos e estamos procurando desenvolver, que é o chamado Instituto de Tecnologia da Amazônia, o AMIT, né? Nós chamamos AMIT. Então, é um instituto de tecnologia que nós queremos trazer para a Amazônia, por toda a Amazônia, não é só a brasileira, em que ele traga soluções para esse novo modelo, manter a floresta em pé, beneficiar todas as populações amazônicas, agregar valor a todos os produtos da floresta amazônica. Hoje já há mercado para mais de 100 produtos, mas o potencial é muito maior. Então, nós estamos criando esse AMIT, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, estamos desenvolvendo o conceito, o projeto,
Já fizemos um primeiro desenho e agora a ideia é, no governo Lula, também o próprio presidente Lula, durante a campanha, eu apresentei o projeto a ele, apresentei para outros candidatos também, não foi o único candidato que eu apresentei o projeto. O presidente Lula gostou muito da ideia, então a ideia agora é nós começarmos a fazer parceria entre o Brasil e vários outros países amazônicos. Durante a COP, já conversei com líderes políticos da Colômbia, da Bolívia, do Peru, do Equador, e todos se interessaram muito em construirmos juntos esse Instituto de Tecnologia da Amazônia, um instituto muito avançado, com ciência, baseado em ciência, baseado em inovações tecnológicas, mas também um grande desafio que nós queremos trazer para dentro desse instituto é como valorizar os conhecimentos dos povos indígenas, que vivem muito bem na floresta há milhares de anos. Então, também vai ser um espaço para o conhecimento dos povos indígenas e também das comunidades locais. Então, é isso, essa é a ideia. Nós agora esperamos, já a partir de agora de janeiro, começar a ter uma ênfase muito grande aqui no Brasil, desse instituto. Nós já organizamos um número de pessoas, principalmente cientistas, mas nós estamos agora abrindo a ideia desse instituto amplamente. Nós queremos também atrair o setor privado inovador para fazer parte da construção desse instituto, o setor financeiro, o financiamento da construção do instituto. Então, essa é a ideia, é fazer um instituto de tecnologia do padrão do MIT dos Estados Unidos, que é nosso parceiro agora no desenho, e a gente até pode chamar aqui no âmbito brasileiro o ITA, né? Um ITA na Amazônia. O Brasil é o quarto maior produtor a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. O Brasil teria a terceira maior indústria aeronáutica do mundo se não fosse o ITA? Logicamente, não teria, né? O ITA é que criou as bases de ciência, de tecnologia, de recursos humanos altamente capacitados para construir a Embraer. Então, essa é um pouco a ideia. Vamos construir um instituto de uma qualidade ITA, MIT, para dentro da Amazônia, não é fora. Não é buscar soluções que vêm de fora e vão ser trazidas para dentro da Amazônia, não. É buscar soluções desenvolvidas, tecnologias dentro da Amazônia. Então, essa é a ideia desse Instituto de Tecnologia da Amazônia. O senhor perdoe a maneira simplista com que eu vou colocar, mas apenas para quem entende um pouco sobre os institutos que já existem, para que a gente possa fazer uma medida de comparação. Seria muito diferente daquilo que nós já temos hoje com o INPA, por exemplo, fazendo pesquisa e atendimento aos povos originários e populações ribeirinhas lá na Amazônia? Seria muito distinto, no sentido que o INPA é um instituto, é o mais avançado em florestas tropicais do planeta, mas nós temos que vencer um enorme desafio, que é construir a base de ciência, de tecnologia para essa nova economia de floresta em pé. O INPA tem pesquisas relevantes, mas numa escala muito pequena, e o INPA faz uma série de pesquisas básicas também importantes, se a gente olhar o orçamento do INPA, é muito pequenininho, e o INPA é brasileiro, nós queremos construir um instituto pan-amazônico, e não é coincidência que o coordenador desse estudo, junto comigo, é o professor Adalberto Val, que foi diretor do INPA por 8 anos. Então, é totalmente possível, sim. É lógico que na construção do AMIT, do Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente já tem colaboração com várias Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amazonas, com o INPA, Embrapa, mas nós temos que construir, porque nós estamos querendo construir essa capacidade educacional, cursos de graduação, de pós-graduação, baseado muito na ciência mais avançada para desenvolver essa nova bioeconomia. Nós estamos planejando vários laboratórios fixos, laboratórios flutuantes, laboratórios móveis, em todos os países amazônicos se juntarem a essa iniciativa. Então, é muito inovador, é revolucionário e já de cara nós estamos buscando parcerias com essas instituições. Como eu falei, o Adalberto Val é do INPA. Então, estamos buscando parcerias com inúmeras instituições do Brasil, de fora do Brasil, mas é muito disruptivo em relação
ao que nós temos. Não temos nenhuma instituição na Amazônia da qualidade do MIT ou da qualidade do ITA. Então, vamos trazer para dentro da Amazônia um revolucionário Instituto de Tecnologia que vai formar estudantes para essa nova bioeconomia de floresta em pé. Tudo isso tem que ser muito descoberto. Quando você olha quantas descobertas o INPA fez na sua história para uma nova bioeconomia, o número é modesto. Tem descobertas? Tem, mas o número é bem modesto em todas as universidades. E então é isso, nós queremos dar uma gigantesca escala, e é essa a ideia. E também é um instituto de tecnologia que vai formar alunos de graduação e de pós-graduação. Alunos de graduação são muito importantes, assim como o ITA, né? Sempre formou engenheiros que lá atrás foram a base, né, da criação da Embrapa e também de toda a industrialização de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Então, esse instituto ele não é igual ao INPA. Ele certamente vai colaborar muito com todas as instituições já existentes, até na sua construção. Mas depois ele é um instituto que vai ter um papel muito importante para fixar muito bem essa nova bioeconomia de floresta em pé. A gente que está acompanhando a COP nos últimos anos, a gente tem inclusive depoimento da ex-ministra Isabela Teixeira dizendo que o Brasil havia perdido o protagonismo nas negociações, se transformado numa espécie de pária mundial, sendo mal visto, inclusive, por uma postura negacionista, enfim. Como é que o senhor, um cientista com trânsito na comunidade internacional e veterano de COP, viu a participação do Brasil nessa edição e qual que é a avaliação que o senhor faz do discurso que o presidente eleito fez chamando o evento para daqui a 2 anos na Amazônia, no Brasil? Olha, a avaliação da ex-ministra Isabela Teixeira é correta. O Brasil, internacionalmente, nós éramos um protagonista, inclusive quando a ministra Isabela Teixeira era ministra, 2012, quando o Brasil teve o menor índice de desmatamento da sua história, desde que os militares invadiram a Amazônia e começaram a desmatar demais na década de 70, menor índice, 4.600 km² de desmatamento, corte raso. Então, o Brasil, naquela época, era um protagonista. O Brasil era um líder, que era o país que mais reduzia emissões pela queda no desmatamento, e a produção agrícola cresceu muito naquele período todo, mostrando que não tinha nenhuma relação entre produção agrícola e desmatamento. E depois, infelizmente, paramos. A recessão econômica 2015-16 já diminuiu um pouco aquela velocidade que nós vínhamos. O desmatamento começou a aumentar um pouquinho, muito pouco, aí depois ele aumentou mais ainda, 2017, 2018, e aí ele explodiu nos últimos 4 anos. E o Brasil se tornou um pária mundial ambiental, não só porque as emissões do Brasil cresceram muito, mas também pela posição do presidente da República de negacionismo, né? Um presidente adorador, seguidor do presidente Trump. O presidente Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, era um super negacionista da ciência também na pandemia. Então, esse nosso presidente seguia muito o Trump. E, então, o Brasil não só virou um pária porque aumentou muito suas emissões, aumentou o desmatamento da Amazônia, mas também porque tinha um presidente com uma postura anti-ciência e negacionista de mudanças climáticas. Então, essa COP já foi a COP que houve a grande mudança de posição. E veja bem, o presidente eleito Lula participou da COP, ainda está lá hoje, extra-oficialmente. Ele não é o presidente do Brasil, então não é a participação governamental. Porém, a eleição do presidente Lula já fez com que o Brasil, nos primeiros dias da COP, antes do presidente Lula chegar lá, o presidente chegou lá ontem, na COP, chegou anteontem lá na cidade, e ontem chegou na COP, ontem e hoje, mas antes, a própria eleição do presidente Lula e o discurso que o presidente Lula já vinha fazendo, ela já fez que a expectativa da mudança do Brasil fosse muito destacada, realçada pela imprensa toda, por todas as reuniões, todos os
os pavilhões ali, vários brasileiros, pavilhões de assuntos brasileiros, pavilhão do consórcio de governadores dos estados amazônicos, todo mundo já estava numa enorme expectativa. E aí, lógico, ontem, às 17h30, o presidente fez o seu discurso de meia hora, magnífico discurso, belíssimo discurso, que ele reiterou, destacou esses 180 graus, né? Nós vamos sair agora da posição anti-ciência, negacionista, anti-ambiente, anti-populações indígenas, povos, comunidades locais, e vamos inverter. Esse foi o discurso do presidente Lula, o combate ao desmatamento, o combate à emergência climática. O presidente usa a frase: vamos passar para praticar uma agricultura regenerativa e sustentável, importantíssimo. O país é o quarto maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos, mas nós temos todas as condições. A ciência brasileira já avançou muito para a agricultura regenerativa, agora nós temos que dar escala. Então, o presidente Lula, no seu discurso, coloca tudo isso, coloca a importância de dar escala para uma agricultura regenerativa e produtiva, atacar o crime ambiental em todo o Brasil, principalmente na Amazônia, e também, logicamente, uma enorme repercussão do discurso do presidente Lula é a criação do Ministério dos Povos Originários. É a primeira vez na história que o Brasil reconhece o papel que os povos indígenas têm. Então, o presidente Lula deu um enorme destaque nisso no discurso de ontem. Hoje também uma sessão com uma Associação Internacional de Povos Indígenas. Ele também fez um discurso muito aplaudido, muito sensível, que emocionou a todos, de como se deve reconhecer o direito e a importância dos povos indígenas. Os territórios indígenas do Brasil, vamos dizer assim, eles mantêm 30% do nosso território nos seus biomas originais, principalmente na Amazônia. 25% da floresta amazônica são territórios indígenas. Então, esse é a primeira vez, né? Reitero, é a primeira vez. O Brasil tem 522 anos desde que os europeus chegaram aqui, 200 anos desde a independência do Brasil. Nunca se reconheceu o valor e se reconheceu e se deu direito aos povos indígenas. Na década de 40 e 50, nós chegamos a ter 50 mil indígenas, quase que um genocídio total de todos os indígenas. Quando os europeus chegaram aqui em 1500, se estima que qualquer coisa, 6, 8, até mais milhões de indígenas no Brasil, mais de 1000 etnias. Então, também isso foi uma mensagem muito importante, disruptiva, e o povo todo que estava assistindo o discurso ficou muito emocionado. Então, vamos agora, logicamente, ver a implementação de todas essas medidas, combate à emergência climática, zerar o desmatamento, a degradação, o crime na Amazônia, em todo o Brasil, o crime ambiental, melhorar muito a qualidade de vida de todas as populações, construindo uma nova economia, como o presidente vem destacando, uma economia de floresta em pé. Esse é um enorme desafio, mas eu tenho certeza que o Brasil, nos 4 anos do presidente Lula, vai lutar muito para colocar o Brasil nessa trajetória sustentável. E como eu falei, até dei entrevistas, que às vezes até as pessoas se assustam quando eu falo que o Brasil tem todas as condições de ser um dos primeiros países do mundo a atender às metas do Acordo de Paris. O Glasgow, a COP26, redução de 50% das emissões até 2030, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, e zerar as emissões antes de meados do século, as emissões líquidas. O Brasil, atendendo às promessas do presidente Lula, zerar o desmatamento na Amazônia e começar a praticar uma agricultura regenerativa, e o presidente também destacou o potencial de energias renováveis, o Brasil pode, sim, reduzir em 50% suas emissões antes até de 2030 e zerar as emissões líquidas, principalmente zerando o desmatamento e, no intervalo aí, vamos dizer assim, de 1 a 2 décadas, acelerar muito a agricultura regenerativa. O Brasil, sim, pode fazer emissões líquidas zero muito antes de 2050. Eu quero agradecer demais ao senhor pelo esforço de nos atender aí direto do aeroporto, desejar boa viagem e boa sorte em todos esses projetos, Amazônia 4.0 e todas essas outras iniciativas que tanto ajudam a preservação do nosso meio ambiente.
programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre o lançamento do satélite brasileiro Sport, que homenageia um time de futebol aqui do nosso país. É um instante só, não saia daí. A gente retorna falando sobre o lançamento de foguetes na base brasileira de Alcântara, no Maranhão. Conforme nós já havíamos divulgado aqui no Brasil Consciência, a Agência Espacial Brasileira assinou convênio com a empresa sul-coreana InnoSpace, que fará o lançamento de um protótipo de foguete que ela vem desenvolvendo nos últimos anos. E conforme as informações que nós recebemos, o lançamento está caminhando. Estas imagens foram divulgadas pela empresa administradora do Porto de Santos e são do momento em que foram descarregadas mais de 100 toneladas entre peças, ferramentas e equipamentos da plataforma de lançamento do foguete. Isso aconteceu no último dia 12. Este era um dos mistérios sobre esta missão, que nós tivemos pouquíssima informação oficial, como seria feito o lançamento, qual seria a plataforma. A plataforma que foi desembarcada no Brasil é semelhante a essa que você está vendo, que foi usada no último teste do foguete lá em território coreano. A InnoSpace divulgou no último mês de maio estas imagens do protótipo do foguete Rambit TLV, que deverá ser testado em voo pela primeira vez em Alcântara, no Maranhão. O foguete tem pouco mais de 16 metros de altura, 1 metro de diâmetro e pesa 9,2 toneladas. Nele está sendo testado o primeiro estágio de um outro foguete mais robusto que está em desenvolvimento pela empresa. O motor, segundo a InnoSpace, utiliza tecnologia híbrida de propulsão com a combinação de combustível sólido e oxidante líquido. Ainda segundo a empresa, o foguete Rambit é caracterizado por usar material de parafina e alto desempenho, sem risco de explosão e aplicando tecnologia patenteada do método de fornecimento de oxidante por meio de bomba elétrica. Se o voo for bem sucedido, a InnoSpace será a primeira empresa privada a operar no centro de lançamentos da Força Aérea Brasileira. Quando nós fizemos a reportagem sobre este lançamento, inclusive trouxemos uma entrevista do presidente da AEB, Carlos Moura, nós informamos a vocês que haviam algumas lacunas de informação, como por exemplo, qual era o custo da operação e se seriam usados funcionários locais, pessoal especializado do DCTA para trabalhar na telemetria. Até o fechamento dessa edição, a gente continua sem ter qualquer retorno dos órgãos oficiais do DCTA e da Agência Espacial Brasileira. E por falar em falta de informação, nós também havíamos ficado devendo para vocês as imagens do lançamento do VSB-30, que foi feito há 3 semanas. Este é o único registro que nós temos. Acompanhe. O primeiro lançamento ocorreu em 21 de fevereiro de 1990. E agora, dia 23 de outubro de 2022, o CLA concretizou um grande desafio: o lançamento do foguete VSB-30. O lançamento do foguete VSB-30 ocorreu às 14 horas e 20 minutos, horário local, atingindo o apogeu com aproximadamente 4 minutos e altitude de 227 quilômetros. O diretor do CLA, Coronel Fernando Benites Leal, falou sobre o sucesso da operação e a sua representatividade para o desenvolvimento tecnológico do país. É uma sensação de dever cumprido que nós temos. Por quê? Porque a nossa missão é preparar, lançar e rastrear, e a gente conseguiu fazer isso.
né? A gente conseguiu preparar as cargas e os foguetes de forma segura, a gente conseguiu fazer o lançamento de forma segura e a gente conseguiu rastrear e receber todos os dados que a gente precisava para fornecer para os experimentadores. Essas imagens fazem parte de uma reportagem feita pela Força Aérea Brasileira de pouco mais de 4 minutos. A gente tem todo o respeito pelos profissionais envolvidos na produção, mas uma informação científica dessa importância não pode ficar a cargo de uma única fonte. É estranho que a Força Aérea e a Agência Espacial Brasileira não tenham permitido o registro de imagens por mais órgãos de imprensa. E esta não é uma opinião do Brasil Consciência, é uma opinião de gente especializada que trabalha há mais de 20 anos na área. Acompanhe. Me espanta, né, como alguém, né, brasileiro, eu trabalhei no VSP-30, que eu fiquei surpreso quando alguém me disse, olha, foi lançado no VSP-30. Eu disse, pô, mas eu não sabia, né? E eu digo assim, o senhor não sabia? Eu acho que quase ninguém sabia, né? Porque eu sou um cara interessado nesse assunto, né? Então, assim, por que eu não sabia? Porque talvez não tenha sido dado a propaganda, né? O marketing devido a essa coisa. E é uma coisa muito importante, porque eu não sei a última vez que nós lançamos um foguete espacial no Brasil, né? E por foguete espacial é bom sempre frisar, foguete que ultrapassa a altitude de 100 km. Se você lançar algo que não atinge 100 km, não é espaço. Você lançou alguma coisa para cima, tá? Então vamos deixar claro, estou falando de espaço. Espaço é tudo aquilo acima de 100 km. E eu também não sei nem os resultados desse voo, não sei como é que foi, né? E os da NASA eu acompanho, os da Índia eu acompanho, né? Os do Japão eu acompanho, né? O da SpaceX eu acompanho. Então, quer dizer, se eu sou capaz de acompanhar tudo isso, né, de outros países, essa informação está disponível, porque é importante para eles disponibilizar essas informações, porque é uma maneira de fazer marketing. Eu pergunto a você, né, e talvez você possa até tentar fazer um programa, eu sugiro aqui, sobre o último voo do VSP-30. Vamos explorar, porque é uma coisa nossa. Talvez as pessoas não achem que seja uma coisa muito importante, mas foi nossa, nós fizemos, teve esforço nacional nisso aí, de pessoas, de instituições, de recursos também nacionais, né? Então, assim, nós estamos realmente assim, à deriva, né? E devo dizer, né? Não será com comissões A, B ou C ligada à presidência ou não que vai resolver isso, tá? Agora vamos falar sobre o satélite Sport, um projeto que foi desenvolvido pelo INPE, construído pelo ITA e que será lançado pela NASA até o final deste mês. O lançamento vai funcionar da seguinte forma: uma nave da SpaceX vai levar o satélite até a ISS, a Estação Espacial Internacional, de onde ele será colocado em órbita. Uma vez que o satélite estiver circulando sobre a Terra, ele vai ajudar o INPE nos estudos sobre o clima espacial. O Brasil Consciência já esteve neste setor do INPE e mostrou para você como funciona. Relembre como foi o desenvolvimento do projeto. Esta não é a primeira vez que o Brasil Consciência visita as instalações do programa Embrace, na Coordenação Geral de Ciências Espaciais Atmosféricas do INPE. Há 3 anos estivemos nas instalações 2 vezes, uma para apresentar o projeto aos telespectadores e outra quando foi anunciado o acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil para o fornecimento de informações sobre clima espacial e garantir um pouco mais a segurança nos voos em território nacional. Agora, porém, devido à crescente demanda pelo serviço de clima espacial, o grupo subiu de status no novo organograma do INPE e está próximo de concretizar a construção de um satélite em parceria com a NASA, que vai estudar o fenômeno das bolhas espaciais, no qual, inclusive, o INPE é uma referência mundial. Esse convênio de missões satélites é bem mais recente. Foi com a AIB, né, a NASA, por ser um organismo na estatura da AIB, por exemplo. Então, a AIB e a NASA fizeram um convênio para que o INPE apoiasse o INPE e o ITA nessa missão. Esse trabalho conosco começou há muito tempo. A gente demorou bastante, até porque nós tivemos que, primeiro, o dinheiro com a NASA foi aprovado no ano seguinte. Eu não me lembro exatamente, mas em 2016, acho que já estávamos aqui nessa sala aí fazendo as primeiras conversas. A
aí depois nós tivemos que pedir um dinheiro para a FAPESP, porque o ITA precisava de dinheiro para fazer a plataforma, não ia sair assim, né? Bom, em suma, aí bolamos, aí ficou uns 2 anos aí nessa preparação de aprovação de dinheiro lá, e o conjunto de pesquisadores, discussão de como é que seria a missão, escolhemos entre duas essa missão que nós vamos lançar. Aí, no 3º ano, conseguimos a verba da FAPESP, aí começaram os desenvolvimentos. Bom, primeiro nós construímos a missão, né? Porque quando eles vieram, queriam fazer uma parceria, por exemplo, né? A ideia, o que vocês precisam? Então, o Embrace foi o cara que falou, bom, nós não temos nada na área de bolhas, e bolhas é um problema muito frequente no Brasil. Começa em agosto, termina em março. Quase toda noite tem bolha. E ela é tão, assim, do ponto de vista de irromper ou terminar, dar apagões nas transmissões em rádio, é tão importante quanto um flash solar. E ela não acontece nada a ver com o sol, acontece à noite. Então, assim, o Brasil de manhã, se tem uma explosão solar, fica todo preocupado com não ter comunicação com o avião, por exemplo, ou com o GPS errado. E à noite, de novo, vai ter outro problema, que o sol não tem nada a ver com isso, mas os ventos meridionais aí acabam gerando as bolhas. Então, nós tínhamos problemas demais para resolver, e esse ninguém. Veja, acontece com muita frequência aqui, também no Japão, tem alguns lugares, algumas zonas no planeta não apresentam tanta frequência de bolha, outras apresentam muito, e nós somos uma delas. Então, assim, se a gente não tomar conta, quem é que vai tomar conta? E a gente, então, a primeira proposta foi essa. Então, tá, vamos lançar uma missão que a gente vai desenhar agora quais são os instrumentos, o que nós temos que medir para poder entender um pouco mais sobre bolha e cintilação de sinal em rádio, que é o que ela produz. Um fato curioso sobre esse nanosatélite de até 9 quilos, que pouca gente sabe, é que o nome Sport foi dado em homenagem a um time de futebol brasileiro, o Sport Clube Recife, o Leão da Ilha. E isso não aconteceu por conta da participação dos brasileiros no projeto, e sim por conta da participação do chefe do Departamento de Ciência de Clima Espacial da NASA, que nasceu nos Estados Unidos, mas que foi morador do Recife e é torcedor do Leão da Ilha. Acompanhe neste depoimento que ele deu a alunos do Senai de Pernambuco como é que foi essa história. Veja. Só para vocês saberem que quando eu tinha 5 anos eu vim para o Brasil, meus pais eram missionários, então a gente logo chegou no Recife e eu morava lá em Casa Forte, e foi nessa época que eu comecei a jogar futebol. Eu não era muito bom, mas eu gostava muito de futebol, e então desde aquele tempo eu sempre experimentei o que era para ser um brasileiro criado aqui em Recife. Finalmente, quando faz alguns anos, eu estava lá em Alabama, o meu amigo Pierre Matei, que trabalha na cena aqui, veio para Alabama e a gente começou a falar sobre como é que a NASA e o Brasil e outras partes dos Estados Unidos podem fazer um parceiro para fazer um estudo. E de lá, uma das minhas colegas, ela disse, vamos fazer um CubeSat. E vamos estudar o clima espacial. Será que a gente pode fazer isso? Então, eu peguei naquela ideia e eu viajei para o São José dos Campos, falando com o INPE, o ITA lá, e a gente arrumou esse negócio de estudar bolhas de plasma, que são parte do clima espacial. Então, quando chegou no dia de finalizar, assim, quem vai fazer o quê, coisa assim, eu voltei para o hotel, estava pensando, o que é que a gente vai chamar essa missão? Então, essa missão é melhor assim? Obrigado. Desculpe. Que voz, né? Então, eu fui para o hotel. Quando eu voltei no próximo dia, eu disse, olha, eu sou o líder dessa missão, essa missão vai ser chamada SPORT. É para Scintillation, Prediction, Observation, Research Task. Isso é em inglês, mas as letras são do esporte. Aí todos os americanos lá, ninguém sabia o que é. Eles acharam bom que esporte é um nome bom, mas os brasileiros, sim, eles sabiam o que eu estava fazendo, né? Então, até outra pessoa, que inclusive é dirigente do INPE agora, ele diz, não, James, a gente vai chamar internacional. Eu sou do Colorado, lá do Rio Grande do Sul. Eu disse, não, essa daqui é do esporte. Na próxima pode ser internacional, mas essa missão aqui é do esporte.
O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau!